Como transformar medo em movimento? O medo é uma das emoções mais universais e, paradoxalmente, mais mal compreendidas da experiência humana. Desde os tempos antigos, ele serviu como um alarme interno, um mecanismo de autoproteção que nos alertava sobre perigos reais. No entanto, na vida moderna, o medo nem sempre se apresenta diante de um leão ou de uma ameaça física. Ele se manifesta diante do desconhecido, do fracasso, da rejeição, da mudança. E é justamente aí que muitos se paralisam. O medo, que deveria servir como sinal de alerta, acaba se tornando uma barreira que impede o movimento. A boa notícia é que o medo não precisa ser eliminado, ele pode ser redirecionado. O segredo não está em vencê-lo, mas em transformá-lo em energia de ação. Antes de tentar lutar contra o medo, é essencial compreendê-lo. O medo não é inimigo, é uma reação que tenta proteger você. Ele grita, cuidado, mas muitas vezes grita alto demais. O primeiro passo é escutá-lo com maturidade. Por que estou com medo? O que exatamente estou tentando proteger? Essa pergunta simples pode revelar se o medo é racional, um sinal legítimo de que algo precisa ser preparado, ou emocional, um reflexo de inseguranças internas ou experiências passadas. Quando você entende o motivo do medo, ele perde parte do seu poder. O que era uma força invisível começa a se tornar uma emoção identificável, e o que se identifica se pode administrar. Muitas vezes, o medo indica o caminho que devemos seguir, não o que devemos evitar. Se algo provoca medo e ao mesmo tempo desperta desejo ou propósito, há ali um ponto de crescimento. Por exemplo, o medo de falar em público pode ser um sinal de que há algo dentro de você que quer ser ouvido. O medo de começar um projeto pode revelar que aquele projeto importa demais para ser tratado com descuido. Quando o medo aponta para algo significativo, ele não está dizendo fuja, está dizendo prepare-se e avance com cuidado. Transformar medo em movimento é aprender a lê-lo como uma bússola. Ele aponta onde há possibilidade de expansão. O erro de muitos é tentar vencer o medo de uma vez, com gestos grandiosos. Mas o medo não se dissolve com impulsos. Ele se transforma com consistência. Um pequeno movimento é o início de uma grande mudança. Se você tem medo de se expor, exponha-se aos poucos. Se tem medo de errar, permita-se experimentar em um ambiente controlado. Se tem medo de começar, comece pequeno. Cada passo diminui o tamanho do medo e aumenta o tamanho da sua coragem. O que hoje parece uma muralha intransponível, amanhã pode parecer apenas um degrau. O medo gera energia, tensão, ansiedade, inquietude. Essa energia, se reprimida, paralisa, mas, se canalizada, impulsiona. Os grandes atletas, artistas e líderes aprenderam a usar o medo como combustível. Antes de um grande desafio, eles não buscam eliminar o medo, mas convertê-lo em concentração e preparo. Quando o medo chega, use-o para se mover em vez de recuar. Pergunte-se: como posso transformar essa energia em ação produtiva? Escreva, treine, estude, organize, avance. O movimento físico e mental ajuda a dissipar a energia estagnada do medo e a transformá-la em impulso criativo. Há uma ilusão comum de que pessoas corajosas não sentem medo. Isso é falso. Coragem é agir apesar do medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo com o coração acelerado. A diferença entre quem avança e quem paralisa não é sentir ou não sentir medo, é o que se faz com ele. A cada vez que você enfrenta um medo, não importa quão pequeno, você reforça em si mesmo a mensagem: eu sou maior do que isso. E, pouco a pouco, o medo deixa de ser o centro do seu mundo para se tornar apenas uma sombra que acompanha seus passos, sem mais definir sua direção. Transformar medo em movimento também envolve confiar em Deus, na vida, em si mesmo. A fé é o antídoto natural do medo, porque desloca o foco do controle para a confiança. Quando você acredita que há um propósito maior sustentando seus passos, o medo perde parte de sua força.
Não se trata de uma confiança ingênua, mas de uma entrega consciente. Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que posso lidar com o que vier. Essa postura não elimina o medo, mas o coloca em perspectiva. Mover-se é, muitas vezes, o melhor remédio. O medo adora a imobilidade, porque é nela que ele cresce. A ação, por menor que seja, interrompe o ciclo da ansiedade. A cada passo, você envia ao cérebro uma mensagem poderosa: eu estou no controle. Mesmo que o coração ainda bata acelerado, a ação cria novos caminhos de confiança. Não espere se sentir pronto para agir. A prontidão raramente vem antes do movimento. Ela é consequência dele. O medo não precisa ser vencido. Precisa ser compreendido, redirecionado e usado. Ele é a prova de que algo importa, de que você está vivo e crescendo. A transformação começa quando você para de fugir e começa a andar, mesmo que com passos trêmulos. Afinal, coragem não é a ausência de medo, é a decisão firme de continuar apesar dele. E, quando você se move, algo muda, não apenas fora, mas dentro de você. O medo se transforma em força e o movimento se torna liberdade. Se esse vídeo falou com você ou te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal. Obrigado.